Nessa videoaula, nós faremos uma revisão das metodologias que envolvem contextualização e o uso de problemas e projetos. Nós vimos que diversos documentos que norteiam a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, propõem que levemos para a sala de aula elementos que se relacionem com a vivência dos nossos alunos, ou seja, a contextualização. Mas eu sei que existem alguns obstáculos que dificultam essa prática, e um deles é projetos pedagógicos desatualizados, que priorizam o uso de disciplinas estanques, compartimentadas, nem sempre permitindo a comunicação entre os diversos saberes. Além disso, todos nós, alunos e professores, temos certa resistência à mudança, então muitas vezes acabamos ensinando da forma que aprendemos. A apostila nos mostrou que existem diversas maneiras de contextualizar a nossa prática na sala de aula. A primeira, e talvez a mais conhecida, é o vínculo com o cotidiano, onde nós trazemos para a sala de aula fatos e dados reais ou fictícios que simulam o dia a dia do aluno. Mas além disso, existem outras estratégias, como por exemplo, abordagens históricas que permitem contextualizar e recontextualizar um mesmo fenômeno ao longo do tempo, o uso de análises culturais, onde podem ser criados ambientes propícios e significativos para a aprendizagem, a interdisciplinaridade, o uso de temas transversais, o uso dos contextos proativo e retroativo, que permite que um conteúdo mais elementar seja associado àquele que está em estudo no momento, ou ao contrário, permite o uso do estudo de agora para reforçar uma compreensão anterior. Ou seja, existem muitas alternativas. Nós só não podemos incorrer no equívoco de achar que aquilo que é difícil contextualizar não precisa ser ensinado. O ensino formal, que nós já conhecemos, não pode ser ignorado. O que as metodologias de ensino apresentam são apenas alternativas a serem utilizadas conforme o planejamento do professor. De toda forma, nós temos que deixar claro que a contextualização não pode abdicar da conceituação teórica e da análise crítica dos fenômenos. Além disso, os autores que se dedicam ao estudo das teorias de ensino apontam que a motivação é um elemento essencial para a aprendizagem. E, nesse sentido, a nossa apostila dá ênfase à aprendizagem baseada em problemas ou ao currículo baseado em projetos. Essas estratégias são interessantes porque elas permitem ao aluno aprender com base na investigação e na descoberta. Mas, novamente, nós precisamos zelar para que essa descoberta seja acompanhada de conceitualização e, se possível, da integração entre os diversos saberes. Alguns autores diferenciam a aprendizagem baseada em problemas de aprendizagem baseada em projetos, embora essa segunda opção derive metodológica e temporalmente da primeira. Mas, resumindo, a aprendizagem baseada em projetos tem um foco maior no produto e a outra em problemas. De qualquer forma, ambas tratam da construção colaborativa e participativa do conhecimento e, o mais importante, elas consideram a aprendizagem numa perspectiva holística e não mais compartimentada. A pergunta que você deve estar se fazendo a essa altura do curso é: qual é a melhor metodologia? Não há uma resposta e nem uma receita para se ensinar. Quando nós estudamos os estilos de aprendizagem, nós percebemos que podemos ou não atender às preferências dos alunos, se a intenção é sanar uma dúvida específica ou exercitar habilidades não naturais. Percebemos também que nós podemos contextualizar ou não determinado assunto, já que muitas vezes o formalismo científico é também necessário. Ou seja, o que essa disciplina nos apresenta são diferentes estratégias e possibilidades para serem utilizadas e alternadas conforme um bom planejamento realizado pelo professor. O sucesso dessa variação metodológica depende principalmente de bom senso, sensibilidade, experiência e formação contínua, que é o que estamos buscando neste curso e na troca de experiência entre todos nós nos nossos fóruns online. Para encerrar, eu convidei algumas pessoas que vivenciaram o currículo baseado em projetos aqui do FMG Arcos para nos contar a percepção que eles tiveram com essa metodologia na prática. Veja o que eles têm a nos dizer. Trabalhar com o TAI, que é essa metodologia inovadora, né, de o aluno já está integrado com algo prático desde o início do período, do seu curso, eu confesso que me assustou quando eu li o PBC. Porque não é comum você atribuir a todas as outras disciplinas do curso uma porcentagem
relacionada a um trabalho que eles desenvolvem paralelamente. Então, num primeiro momento, eu imaginei que as disciplinas poderiam ficar comprometidas, né? O que, com o passar dos períodos, a gente foi percebendo é que acontece o oposto. Não que eles deixem de estudar as disciplinas, mas eles buscam conhecimento lá da frente que eles ainda não tiveram. Nós temos um exemplo lá do primeiro período de aluno que me procurou para saber como dimensionar uma treliça, que é algo que ele vai aprender lá em quarto, quinto período, em ciências materiais. Então, por esse lado é bom. E outra coisa, o aluno da engenharia mecânica, ele tem uma falsa impressão de que ele vai chegar no primeiro período e vai projetar algo nas escolas tradicionais, né? E que foi inclusive a decepção que eu tive quando eu fiz a graduação, né? Você chega cheio de anseios, né, para fazer projeto, construir alguma coisa, e você vai se deparar no ciclo básico com matemática e física. Então isso aí gera uma frustração nos alunos, né? Já essa metodologia inovadora, ela já não abre mão do conteúdo tradicional, mas também dá ao aluno a possibilidade de desenvolver algo prático ao longo do período, do primeiro período já. Então, isso também acaba por dar uma acalmada nos... talvez eles não percebam tanto que a engenharia, o ciclo básico dela é tão teórico. Agora, com relação ao como trabalhar com a metodologia, assim, os alunos ainda têm se dedicam muito ao projeto. Então, acho que um dos desafios é dosar o que vai ser dedicado no projeto, mas também não se esquecer dos conteúdos de sala de aula. Porque é comum a gente observar alunos que têm, talvez, aberto mão de algum conteúdo para dedicar no projeto. Às vezes porque o grupo não esteja trabalhando, todos os componentes não estejam trabalhando integralmente e tal. Mas aqueles que conseguem achar o equilíbrio, a gente percebe que eles vão bem tanto no conteúdo quanto no projeto. E se nós fôssemos pegar o depoimento dos alunos, assim como nós já temos pesquisas feitas aqui, a gente percebe que cerca de 80% dos alunos adoram a metodologia e não querem abrir mão dela. Foi algo que a gente evidenciou numa última pesquisa realizada no final do último semestre. É claro que nós precisamos fazer alguns ajustes, né, com relação a tipo de avaliação daqueles alunos que não estão matriculados na disciplina e algumas outras coisas que a gente tem que evoluir ainda. Mas a impressão que a gente tem, que eu tenho particularmente, é que é um trabalho que pode parecer muito penoso para eles durante o semestre inteiro. A gente encontra alunos aí no corredor que reclamam mesmo do TAI, porque não tem tempo para fazer outras coisas. Mas o resultado final, aquilo do final do semestre, quando você vai perguntar aqueles mesmos alunos que estavam reclamando e viram que eles conseguiram pontos bem consideráveis no trabalho, o depoimento deles é que valeu a pena passar o sufoco durante o semestre. Então, é uma metodologia que demanda mais dos professores, porque muitas vezes nós vamos ter que estudar assuntos que nós não dominamos no dia a dia, porque algum aluno marcou uma reunião com você para tentar explicar alguma coisa relacionada ao trabalho deles. É uma metodologia na qual o professor tem que estar disponível para atender o aluno, tem que estar na sala dele, o professor tem que disponibilizar horário para atendimento aos alunos, e eles vão procurar. E é excelente quando uma pequeno conhecimento que você transfere para o aluno ali dá resultado num trabalho no final do período. E nós temos aqui exemplos aí de trabalhos premiados, inclusive em congressos nacionais e congressos institucionais aqui do Instituto Federal.
ponto de vista da relação entre os professores, você acha que isso agrega alguma coisa também? Agrega muito, porque uma coisa que acontece com frequência é um aluno procurar um professor que não seja especialista em um tema sobre algo. E esse professor começa a dar as suas pinceladas ali e indica o aluno a outro professor. E, inevitavelmente, durante as reuniões informais nossas, nós acabamos discutindo pontos relacionados aos trabalhos dos alunos, reuniões entre professores, né? Então, fortalece, eu acho, a equipe. E uma coisa interessante é que os pontos de vista dos professores são respeitados. Já aconteceu de aluno me procurar e dizer que o professor fulano de tal pediu para orientou que ele fosse por um caminho que eu achava que não era o adequado, né? Por minhas outras experiências, né? Mas mesmo assim, eu falei, olha, se o professor acha que esse é o caminho que vai levar ao sucesso, eu acho que você tem que realmente tentar mergulhar nisso aí e buscar uma solução. Mas o meu ponto de vista é outro. Então, assim, a gente acaba trabalhando com várias visões diferentes. Eu acho que isso é muito interessante. E como a gente é uma equipe até, assim, consideravelmente multidisciplinar, né? Não só na questão da engenharia, nós sabemos que temos professores com competências em outras áreas além da engenharia. Tudo isso aí vai se misturando e vai gerando conhecimento passado para os alunos e alunos desenvolvendo trabalhos bons e que vão sendo reconhecidos em congressos e por aí vai. Olá, meu nome é Breno Avelar. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade para estar aqui falando sobre a importância do trabalho acadêmico integrador, o TAI, na vida de um profissional. Bom, primeiramente, para quem ainda tem dúvidas como funciona o TAI, eu vou explicar brevemente. O TAI trata-se de uma disciplina na qual é necessário o desenvolvimento de um projeto, e esse projeto deve ser composto por um protótipo, tendo como norte sempre algum tema escolhido pelo professor da disciplina. Esse projeto ele deve ser composto por aplicações das outras disciplinas que os alunos estão cursando naquele respectivo período. Bom, eu vou começar brevemente relatando a minha experiência com essa disciplina. A evolução foi notória num curto período de tempo. No segundo semestre de 2016, eu estava ingressando na faculdade, estava no primeiro período, e o professor da disciplina, ele deixou temas em aberto, né? Vários temas em aberto para explorar a criatividade dos alunos que tinham acabado de chegar do ensino médio. Sendo assim, o nosso grupo optou por representar o funcionamento do pistão de carro através de uma bateria de moto que fazia o funcionamento desse pistão, e essa bateria de moto era alimentada por uma placa solar, ou seja, uma ideia sem pé nem cabeça, né? Onde que era muito inviável na prática, devido às dimensões que essa placa teria para funcionar, vários pistões que teriam ali, era só um pistão, mas na prática existem vários pistões. As dimensões que essa placa solar teria, os custos que isso ia gerar, não compensava, mas assim, o importante naquele contexto da época não foi os resultados serem condizentes com a prática, mas sim as metodologias que usamos, com os caminhos que decidimos trilhar à medida que foram surgindo os problemas, à medida que foram surgindo problemas com cálculos durante a montagem e entre outros empecilhos e surpresas no meio do projeto. Bom, já no quarto período, o grupo optou por fazer um descascador de café mecanizado, né? E uma ideia que surgiu do tema gestão de negócios, ou seja, a ideia era produzir um produto inovador que atendesse a alguma clientela específica. Assim sendo, o grupo propôs o descascamento do café de forma mecanizada, a partir da adaptação de uma máquina manual de pequeno porte a um custo acessível para o pequeno produtor de café. E esse projeto ele teve grandes resultados, tais como a apresentação numa feira internacional de negócios em Belo Horizonte, a FINIT. Inclusive, nessa feira teve uma entrevista à TV Horizonte divulgando essa ideia inovadora do TAI. Muitas pessoas que estavam lá, muitos estudantes não sabiam que existia essa metodologia. A maioria dos estudantes já estavam quase formando, por isso que estavam desenvolvendo o projeto.
ou ainda faziam parte de disciplinas que eram extracurriculares, ou seja, não fazia parte da grade igual é o trabalho acadêmico integrador, que inclui 25% da nota, 30% da nota nas disciplinas. Então, assim, é algo que o aluno ele já vai com mais responsabilidade, ele já vai com um olhar diferenciado para o TAI. E esse projeto também, a apresentação oral dos integrantes do grupo, levou à premiação do melhor trabalho na área das engenharias no primeiro Congresso de Pesquisa e Inovação do Sudeste, o CompSud, onde havia representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, assim, eram mais de 50, 60 representantes de escola lá. E essa premiação, ela representa justamente os frutos que o TAI traz para o estudante, para a vida profissional do estudante. O campus Arcos, ele preza pelo desenvolvimento de pesquisas e inovações na forma de trabalho acadêmico semestrais, que permite os estudantes a explorarem a criatividade, resultando assim em diversos trabalhos engenhosos e de altíssimo potencial. Esse foi o projeto que eu participei, foi um dos projetos que receberam premiações. Existem outros projetos na faculdade que estão em desenvolvimento e esses projetos são de altíssimo potencial. Bom, então esse projeto, vale a pena ressaltar também que o TAI, ele te ajuda, o estudante, ele dá um norte para o estudante, uma metodologia de pesquisa, como eu devo proceder, como que eu devo estruturar ideias que estão soltas. E, assim, um outro exemplo é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo com relação à adulteração em postos de combustíveis. A ideia é desenvolver um sensor que identifica se o combustível está adulterado no momento que o cliente está abastecendo o seu carro. Até então, no Brasil, não existe algo que fiscalize assim, de imediato a qualidade do combustível e, com isso, gera muito adulteração nos postos. Essa ideia eu comecei a trabalhar em cima dela há uns 2 anos e meio. E sempre eu venho desenvolvendo essa ideia para esse projeto, para um edital que visa um intercâmbio para a Europa. E até então, sempre rejeitada a ideia, sempre com ideia. A ideia era interessante, mas faltava metodologia de pesquisa, faltava algum conteúdo, encaixar melhor as palavras. E o TAI, à medida que foi ganhando experiência com o TAI, primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, no quinto período eu consegui estruturar essa pesquisa e consegui a tão esperada vaga, um edital onde tinha 9 vagas em Minas Gerais, ainda consegui ficar em sexto, ou seja, o TAI é o que traz a diferença para esses concursos, para essas atividades extra, né, curriculares aí do campus, as oportunidades que vão surgindo. Então eu acredito que o TAI, eu tenho certeza que o TAI é um diferencial na vida de um profissional. O profissional, porque eu tive essa experiência, eu não gostava de engenharia mecânica, nunca foi o curso que eu gostei, nunca foi aquilo que eu queria fazer, sempre quis fazer a medicina, prestar, mas ingressei em uma faculdade de engenharia mecânica, não gostei do curso, porque era só aula de geometria analítica, aula de álgebra linear, só aula, sala de aula, fazer contas sem saber o que você está fazendo. Às vezes você resolve uma integral, você fala, mas para que eu estou fazendo isso na outra faculdade? Então, quando eu vim para o Campus Arcos, quando eu tive essa experiência diferenciada com o TAI, eu passei a ver o porquê das coisas, desde o primeiro período, algo que em outras universidades os alunos iam ver quase formando, 8º, 9º período. Então, assim, o aluno que tem aquele norte desde o primeiro período, ele fala, eu estou fazendo isso porque isso vai me servir ali, eu vou calcular, através dessa integral eu calculo o volume daquilo ali, geometria analítica eu consigo calcular essa parte, essa área aqui que não está bonitinha, quadradinha, ou seja, ele te dá um norte de como resolver. E outro fator importante é falar, a fala no meio de uma banca,
né, a apresentação, daqui a um tempo vamos ser cobrados aí um TCC, vamos ser cobrados numa entrevista de emprego. Então, assim, a banca exige muito. E quando eu falo muito, não estou brincando. Todo ponto que eu falar é pouco. Mas a banca exige muito, você apanha muito no campus, mas quando você chega para fora, você encontra, você acha fácil, você fala, pô, eu já tô com aquela experiência de todo semestre ser cobrado, ser exigido, e se falta alguma coisa, os caras cobram mesmo, eles batem em cima, por que você não fez? Então, assim, os reflexos dessas premiações do campus, de vários grupos que tem lá, teve um outro grupo que ganhou o congresso em Sabará também, ideias do TAI. Assim, enfim, tem várias ideias de alto potencial. Nosso grupo foi privilegiado porque conseguiu ir lá e tal, mas eu acredito que se a disputa fosse dentro do campus, ia ficar ali mesmo. Os projetos do campus são muito altíssimo nível. Eu vejo aluno no primeiro período hoje fazendo coisas de automação. Eu falo, como assim? Onde que eles aprenderam isso? Mas não é, é que o TAI te dá essa oportunidade para você buscar além do campus. Você vai atrás, você tem que resolver aquele problema, não tem outro jeito. Então, assim, você vai atrás de um profissional. Ah, eu vou atrás de um torneiro para resolver isso aqui. Ele te explica como que funciona aquilo. Ah, eu vou atrás de um marceneiro. Ele te dá um norte como que faz aquilo. Então, assim, é outra visão, realmente. Tá aí espetacular. Aconselho, quem tem a oportunidade de fazer o TAI, busca mesmo, que vale a pena. Bom, essa foi um pouco da minha experiência com a disciplina, não quero alongar muito, mas vão atrás, se puderem colocar a disciplina numa pós-graduação, enfim, eu acho que todo profissional deveria ter essa experiência antes de ingressar no mercado de trabalho. E é isso aí. Muito obrigado.